Hello, guys and girls, good afternoon, muito boa tarde a todos os ilustríssimos que nos acompanham. Cadê o pessoal mágico? Cadê o pessoal formidável? Cadê o pessoal maravilhoso, os alunos, né? The best made in Piauí, os melhores aqui feitos no Piauí. Um abraço especial a todos os meus amigos, professores, professoras, gestores, gestoras e a todos da Secretaria de Educação. E aqui os nossos ilustríssimos diretores, né, de imagem. Temos ali a dona Iracema, a dona Juliana nos acompanhando sempre, de forma muito atenta. E é essa persona que eu tenho o maior orgulho de trabalhar, fazendo esse trabalho tão lindo, primoroso, que é estar visualizando aí para vocês, sinalizando, né, tudo que eu estou aqui falando. Isso é muito bom. Muito bom, porque nós temos que trabalhar a cada dia, a cada hora, incansavelmente, pela acessibilidade, né? Pela igualdade, e que tenhamos todos as grandes oportunidades. Pessoal lá de Uruçuí, muito boa tarde. São Félix do Piauí, tá? Olho d'Água, Pajeú, Pimenteiras, Ribeiro, né? Temos aí também São Félix 8, São Gonçalo, Uruçuí. Muito bacana ter a companhia dos senhores. Bom, na aula passada eu tive aí uma participação muito bacana dos alunos, dos polos, né? E eu tive a grata satisfação de ser uma aula realmente muito movimentada. Vamos verificar se a gente consegue repetir este feito, né? Tudo bom, Ana Cristina? Ana Cristina aí marcando presença, nos desejando aí uma excelente tarde. Reitero o mesmo primor, né, para a senhora. Então, aula de hoje, marcadores conversacionais que sugerem aprovação, persuasão, apelação, negação, dúvida, adjetivos, advérbios. Nós tivemos estudo de texto e o vamos praticar, porque é sempre importante trabalharmos assim. Identificar o contexto, finalidade, né, dos textos, construir repertório lexical e ampliar a autonomia da leitora, utilizar marcadores de discurso, utilizar os marcadores de discurso que são indicadores de adição, de condição, oposição, contraste e assim sucessivamente. Tá? Vamos dar uma olhadinha de perto? Professor, quando você falou... Tudo bom, Adriel? Quando o senhor falou marcadores de discurso, eu pensei que eram as conjunções. Perfeito. São as conjunções. São as locuções conjuntivas, tá? Elas têm qual finalidade? Elas servem para aumentar a linha de entendimento. Ela serve para nos deixar ainda mais perto da compreensão do texto. Ah, professor, então ela fala sobre coesão textual. Perfeito. Por quê? Porque ele vai trazer uma frase com outra frase, né, ou duas orações, como você queira, e ele vai conectar essas orações e entre elas vai surgir uma ponte de mais entendimento, de mais compreensão, certinho? Vamos supor aqui na língua portuguesa, eu digo o seguinte: eu estou com a vontade de ir à praia, todavia me falta tempo. Perceberam? Eu conectei as duas sentenças, não é? Eu conectei as duas sentenças e eu percebo que surgiu uma adversidade, porque a minha vontade, ela está sendo tolhida pelos meus compromissos, certo? Você conseguiu visualizar isso? Porque eu disse que eu estou com uma vontade grande de ir à praia, todavia, não tenho tempo, por conta do trabalho, por conta dos compromissos, por conta da universidade, enfim. Certinho? Pois é isso que se propõe a fazer as palavras com nome de conectivo. Eles são palavras que ajudam, né? São palavras que ajudam a dar sentido e coesão em um texto. Eles ajudam a estruturar o começo, o meio, o fim, entre frases, tá? Parágrafos, orações. E nessa conexão
eficiente, né, surge as ideias, os conceitos, as palavras entre um mesmo texto ou entre textos diferentes, seguindo uma ordem o quê? Lógica e, obviamente, visando facilitar o entendimento do texto. Em matéria de nossas provas, essas que a gente elabora aqui e que vai aí para a tua escola, tá? Você pode ter certeza que quando isso acontecer, o que é que ela vai pedir? Ele vai te dar um vocábulo e ele vai perguntar qual foi a intenção comunicativa. Aí eu posso também ter de uma outra maneira. Ele te dá um vocábulo e ele pergunta qual foi a sua linha de atuação ou o seu significado, de acordo com o tema do texto. Tudo bom, Cícero? Ah, professor, então eu posso dizer que os conectivos, eu tenho aqueles que são chamados de introdução e referência, tá? São conectivos usados para iniciar parágrafos, apresentar informações e fazer referência entre ideias, tá? Aí nós temos aqui o concerning, você consegue visualizar que é com relação a respeito de, no que diz respeito a. Nós temos first, quer dizer primeiro, para começar, antes de mais nada. Eu tenho first of all, né, que quer dizer antes de mais nada, antes de tudo, em primeiro lugar. In reference to, nós temos em relação a, com referência a. In the first place, em primeiro lugar, para começar, para começo de conversa, tá? Regarding, com relação a, no que diz respeito. To begin, start with, em primeiro lugar, para começar, e assim sucessivamente, tá? Temos vários outros. Esses aí, eles são utilizados para fazer uma introdução ou fazer referência. Tudo bom, Cícero? Lá da Unidade Escolar São Francisco, Curral Novo, no Piauí, marcando aí presença. Um abraço a todos aí da escola. Muito bom tê-los conosco. Sempre muito atenciosos e muito participantes. Tudo bom? Lá da Unidade Escolar Luiz Ubiraci de Carvalho, Isaías Coelho. Muito boa tarde, Narli. Muito boa tarde. Outra escola também muito participativa e eu tenho assim a grata satisfação. A exemplo de São Félix, né? Participou muito na aula da semana passada. Eu tive aí São Gonçalo, também é outro polo muito participativo e eu convido a todos vocês, tá? Na hora que começarmos a responder as questões, vão participar, não se preocupe. Ah, professor, eu errei. Foi o que eu disse semana passada. Errar faz parte do processo. Eu posso errar aqui. Aqui na hora da aula, na hora prática, é o nosso laboratório. Eu não posso errar na hora de fazer uma prova. Eu tenho que minimizar esses erros, né? E aí vai credibilizar uma nota a contento. Quem é que não gosta de uma nota boa, né? Conectivos que dão ideia de adição, gente. Conectivos que dão ideia de inclusão. Inclusão. Conectivos que dão ideia de copulação, tá? Copulação. Aí eu tenho, como o próprio nome diz, servem tão somente para acrescentar informações ao que está sendo falado ou escrito. Certo? Professor, eu conheço a and. Olha aí, significa ir. Olha also, que significa também, igualmente, além disso. Also, né? Also. Nós temos as well as, né? Assim como, bem como. Eu tenho besides. Além disso, além do mais. Agora aqui eu tenho que tomar um cuidado, tá? Eu tenho também a beside. Esses dois aqui, eles são diferentes, certinho? Eu tenho besides com S, conjunção. Eu tenho beside sem S, preposição. Os dois fazem parte da família lá das link words, né? Lembram lá da aula da semana passada?
Faz parte das link words. Literalmente, palavras que conectam, né? Palavras que conectam, tá? Palavras que conectam. Ela vai conectar uma sentença, ela vai conectar uma oração com a outra, e dali ela vai gerar uma ideia lógica. E professor, então eu posso dizer que essas palavras elas me ajudam? Sim. Tudo bom, Marilândia? Muito boa tarde. Com certeza, tá? Lembrando que beside eu posso colocar assim, ó, do lado do. My dog, o meu cachorro, né? My dog, o meu cachorro, sleeps beside my bed. Ele dorme ao lado da minha cama, né? Ao lado da minha cama, certo? Besides, além do mais, além disso, he is my best friend. Professor, você usou he para falar do dog? Exatamente, porque nós temos um processo chamado de personificação, quando você utiliza pronomes utilizados para pessoas, e aí eu quero demonstrar que isso tem um valor sentimental muito grande. Aí, ao invés de usar o it, eu passo a utilizar o he, o she, tá? É aquele perfume que você ganha de alguém muito especial. Você só usa em casos especialíssimos, né? Você borrifa e fica mirando as gotas, ó, para não destruir nada, tá? Não desgastar nada. É aquela camiseta que você tem com muitos ciúmes, você usa só para botar na sua cabeça e dormir. Enfim, se for esse tipo de aconchego sentimental, aí eu vou ter essa questão chamada, sabe de quê? De personificação. Tudo bom? Carla Grazielli, seja muito bem-vinda. Muito bom, né? Professor, eu conheço essa daqui, ó. For more. Além disso, além do mais. In addition to. Além disso, além do mais. Last but not least. Por último, mas não menos importante. Moreover. Além disso, além do mais. Trabalhamos também na semana passada. On top of that, além disso, além do mais, tá? Olha o tanto aí de amiguinhas que tem esse processo de inclusão, esse processo de copulação. Então, são conectivos com teor de adição. A missão deles é acrescentar, trazer mais informações. Alright? Tudo bom, Marcelino? Lá da Unidade Escolar São Francisco de Assis, Curral Novo, no Piauí. Muito boa tarde. Tudo bom, Maria de Jesus? Boa tarde para a senhora também. Conectivos de ênfase. Eu tenho os conectivos de ênfase. Eles servem para quê, professor? Ó, enfatizar as ideias, os conceitos expostos. Above all, sobretudo, as a matter of fact, na verdade, não é? Na verdade, ó, definitivamente, com certeza, sem sombra de dúvidas, tá? Even more, ainda mais, indeed, de fato, realmente, in fact, na verdade, para falar a verdade, de fato, let alone, muito menos, sem falar, quem diria, quem dirá, tá? Esses aí servem para trazer ênfase. Ele vai enfatizar as ideias ou os conceitos expostos, tá? Fica ligadinho, fica ligadinho. O quê? O what? O quê? Fica ligado. Stay tuned. Fica ligado, porque agora nós vamos visualizar um treinamento. E agora é com vocês. Vamos lá. Liga o teu desconfiágoras, liga. A tua desconfiança agora vai fazer diferença. Pautado no que eu terminei de dizer, que esses conectores, essas palavras transicionais, esses conectivos, né, que são chamados também de conjunções, viu, Marcelo? Muito boa tarde. Como é que está? Eu queria que vocês, por favor, olhassem para essa sentença e me digam aí, quem aí é o vocábulo que está conectando a sentença e trazendo ideia de causa. Quem aí é o vocábulo
que está me trazendo essa ideia de causa. Coloca aí para mim no chat. Tudo bom? Ilustríssima Maria de Jesus, muito boa tarde. Sou estudante de técnico em farmácia no Premem Sul, noite. Que bênção. Seja muito bem-vinda. Tá? E aí, São Félix, Uruçuí, pessoal de Hugo Napoleão, Curral Novo, Jacobina, Olho d'Água, Pajeú, Pimenteiras, pessoal lá de Ribeiro Gonçalves, Santa Luz, São Félix, São Gonçalo, vocês aqui do chat que estão no YouTube, na opinião de vocês, quem é o vocábulo que está unindo as duas sentenças? Quem é o vocábulo que está unindo e trazendo uma ideia de causa, né? De causa e efeito. I'm here because of your grace. Eu estou aqui por causa da sua graça, né? Eu estou aqui por causa da sua graça, né? Não só eu, todos nós estamos aqui, né? We are here because of your grace. Nós estamos aqui por causa da sua graça. Lá de São Félix veio a resposta. Muito boa tarde, São Félix 1. São Félix 8 diz o seguinte: professor, o vocábulo que está conectando, dando ideia de causa e efeito, é a because. Perfeito. O Adriel, também participando ali, colocou o because como resposta, dando ideia de causa. Olha outras palavras que também tem, né, Cícero? Também tem essa missão, né? Ele vai me trazer essa situação de causa e efeito, tá? Devido a, como, desde, pois, visto que, né? Eu vou trazer assim uma espécie de uma explicação, uma causa, um efeito. Então, para quem disse aí because, gostei, e a tradução de because of, por causa de, por causa da, e aí ele traz esse contexto. Vamos tentar novamente? Vamos tentar novamente? Vamos colocar aqui. Qual desses vocábulos está a desempenhar essa ideia de adição? Qual desses vocábulos aí desempenha a ideia de adição? Né? Para quem está participando aí desde o início da aula, já observou que nós até falamos sobre ela. Para evitar o teorema de Chutágoras, eu vou pedir aí ao meu diretor que deixe um minutinho na tela, por favor. Hello, guys and girls, I'm back. Tô aqui de volta. Eu daqui, você daí, nós together, juntinhos. Eita, professor, eu quero colocar aqui uma palavra. Não, vocês estão colocando aí, ó, por um exemplo, o Adriel colocou pronome possessivo, tá? O Cícero colocou pronome possessivo e colocou um verbo. Nós estamos trabalhando com uma locução, né, conjuntiva, uma conjunção. Olha aqui, ó. É essa palavrinha aqui, ó. Coloca aí no teu caderno para não esquecer mais, né? Agora. Ele tá dizendo assim, ele tá chamando a atenção. O cara tá vendendo algo aqui, ó. Tá muito bonitão aí.
na TV, a senhorazinha aqui com cabelo no bob, né? E por falar, você sabe o que quer dizer bob? Isso, B-O-B. Bob quer dizer enrolar, literalmente, tá? Professor, então, agora eu sei que minha avó usava bob para os cabelos não ficar, né? Usava o roladinho, o dedinho. Esse ato de você enrolar assim, ó, é bob. Não é legal essa informação? Professor, e o bobs? Por que tem aquele S? Porque ali é um caso genitivo, é um caso possessivo, mas ele está ali dando ideia de place, de lugar. Você usa muito isso quando você já sabe do que se trata, né? Eita, fulano me convidou para ir para casa dele. Aí eu não boto a palavra house, eu boto só o nome da pessoa com um apóstrofo S, porque eu sei do que é que eu estou falando. Então, estou indo à residência de fulano, tá? Muito bem. Ah, que informação legal. Então, vamos adicionando essas informações. Anotaram aí, gente? Essa expressão, in addition? Anotaram? Pois é ela que vai me trazer uma ideia de adição, tá? De adição. Além disso, além do mais. Agora, além da nossa programação regular, né? Deixe-me dizer a você sobre os especiais de hoje à noite, né? Além da nossa programação regular, deixe-me falar para vocês, né? Dos especiais Tonight's Specials, né? Os especiais da noite. Muito bem. Então, nós estamos falando de quê, senhores? De palavras que conectam, de link words. As palavras com a missão de conectar, e isso é demais, né? Uma salva de palmas, porque são palavras que trazem mais sentido. Elas vão me auxiliar a trabalhar e elas são várias, inúmeras, né? Então, a título de tentar facilitar a vida, nós trabalhamos, por um exemplo, com as fanboys. Que são essas fanboys? Esse acrônimo, né, que nós estamos lendo como se fosse uma palavra só, né? Esse F é F, obviamente, de for. Esse A é o A de and. O N é o N de nor, tá? O B é o B de but. O O é o O de or. O Y é o Y de yet. E o S é o S de so, tá? Então, literalmente aí, nós temos as mais queridinhas, né? Essas coordenadas aí, elas são utilizadas para dar explicação, adição, liga duas alternativas negativas, oposição, contraste, alternância, oposição, ressalva, adversidade, tá? Você também tem, adivinha quem? So, mostra que a segunda ideia é o resultado da primeira. Então, ele vai mostrar uma espécie de conclusão, de consequência, tá? Então, for significa pois, and significa e, nor significa nem, but significa mas, or significa ou, yet significa todavia, so significa então. Elas são muito utilizadas, senhores. Então, seria interessante vocês depois aí, se quiserem, coloque aí no seu caderno, tira um print dessa tela, enfim, vocês vão precisar dessas informações. Por quê, hein, professor? Porque são palavras que conectam, elas vão trazer mais informação, elas vão nos dar mais entendimento, tá? E elas fazem essa conexão lógica, trazendo esse tipo de ideia que terminamos de colocar aqui para vocês. Por um exemplo, eu poderia dizer que, não é? I want to go to the beach. Eu quero ir à praia, mas, porém, contudo, I have no money. Eu não tenho dinheiro. Oh, professor, não é? Tô querendo ir à praia, but I have no money. Eu não tenho dinheiro. I'm broken. Eu estou quebrado, tá? Tadinho.
Vou pedir aqui uma ajuda para os meninos, quem sabe uma vaquinha aqui dos meninos aqui, nos leve à praia, né? Muito bem. Gente, tá vendo como é legal? Tá? Tá. Então, olha aí. Primeira perguntinha envolvendo esse segundo bloco. Cena do filme Avengers, Vingadores, né? O Hulk estava descendo a mão lá nos extraterrestres, e aí o, o super-herói ali, o Iron Man, que é o Homem de Ferro, ele disse: Rapaz, nem me convidou, rapaz. O Hulk tá lá dentro, descendo o sarrafo lá, batendo em tudo quanto foi de extraterrestre, e você nem me convidou. E aí, qual é o vocábulo que traz essa ideia do i? Qual é o vocábulo que tem essa noção da soma, da adição? Tá? Qual é o vocábulo que vai me acrescentar uma ideia? Muito bem, Adriel. O Adriel colocou que é o and, né? Ele tem essa ideia e significa e, né? And he did not invite me. E ele nem me convidou. E ele não me chamou, né? E ele não me chamou. And, esse and, ele traz essa ideia da inclusão. Ele traz essa ideia da copulação, da adição, tá? Ele vai trazer mais informações. Ok, bacana. Vamos tentar novamente? Vamos tentar novamente? Nós temos aqui as correlativas. Você sabia disso? Did you know? Você sabia? As correlativas são sempre usadas aos pares, ou seja, nunca aparecem sozinhas. No entanto, gente, elas nunca aparecem uma logo do lado da outra. Elas são sempre divididas. Assim como as conjunções chamadas de coordenadas, usamos as correlativas para ligar elementos. Ligar elementos com a mesma função gramatical. Por um exemplo, sujeito mais sujeito, verbo frasal mais verbo frasal, sentença mais sentença, clause mais clause. Exatamente, Cícero. Perfeito aí a tua observação. Quais são as correlativas que nós temos o hábito de ver? Nós temos both and, either or, neither nor, not only but also, as, so, as, tá? Nós temos or. Dá um exemplo aqui para você. I'd like to work with both animals and children, né? Eu gostaria de trabalhar tanto com animais, assim como com as crianças, né? Eu gostaria de trabalhar com animais e crianças, both animals and children, né? Eu gostaria de trabalhar com animais e crianças. Ele fez um acréscimo de informação. Ele trouxe uma informação a mais, adicional. Ei, ele só quer trabalhar com animais? Não. Ele quer também trabalhar com as crianças, tá? E professor, e quem aqui está dando essa ideia de gostaria? É esse sujeito com esse apóstrofe e a letra D, tá? Aqui é a abreviação do que chamamos de would. Ele, quando é acrescentado um verbo, ele vai fazer com que tenhamos essa terminação nossa aqui da língua portuguesa, né? Trabalhar. Então eu vou colocar work, só que eu coloco would work. Então trabalharia. Estudar, study, só que eu coloco would study, estudaria, e assim sucessivamente. Ok, senhores? Então as correlativas, elas têm essa missão, tá? Both Davi and Amanda know the importance of speaking other language. Tanto o Davi quanto a Amanda, eles sabem, né? Eles conhecem, eles têm consciência da importância
de se falar um outro idioma, uma outra língua. Nós usamos o both and, que significa tanto quanto, tá? Eu estou adicionando. É só o Davi? Não. A Amanda também. É só a Amanda? Não. Tem o Davi também. Por isso que ele foi dividido aí, both, Davi and Amanda. São ambos substantivos. E ele tem essa funcionalidade, né? Tanto ambos, Davi e Amanda, sabem a importância de falar outra língua. Other language. Another language. Ok? E agora, senhores, nessa imagem, quem aí tem o poder de conectar, tá? E qual é a ideia dessa conexão? Quem aí é o nosso vocábulo, nossa expressão com esse poder de conectar? Vamos dar aí uma pesquisadinha? Vamos lá? Meu diretor, por gentileza, um minutinho na tela. Hello, guys! Vocês esqueceram dessa palavra aí. Ele quer uma expressão que indique adição. Essa que vocês colocaram, ela é uma conjunção, mas a ideia que ela repassa é de contraste, de oposição. É aquele exemplo lá que eu disse, que eu queria ir à praia, mas não tenho dinheiro, tá? Ele não quer de oposição, de contraste, de adversidade. Ele quer uma que me dê a ideia de soma, de adição, de inclusão, tá? Professor, não me deixe na curiosidade. Não me deixe na curiosidade, tá? Não me deixe na curiosidade, professor. Me dá um help aí. Então vamos aqui marcar para vocês. We have not only a dog, but also a cat. Ó, not only, but also. Não apenas um cachorro, mas também um gato. O que é que acontece com os textos multimodais, imagéticos? São textos que eu consigo ir além das palavras. Eu consigo visualizar. Muito embora, né? O gato e o cachorro aqui tá quase que igual. Mas deu para sacar? Então nós temos aqui, nós não temos apenas um cachorro, mas também um gato, tá? Not only, but also. Não só, mas também. E ele vai me dar uma ideia de adição. Perfeito. Perfeito, viu, Adriel? Bacana. Vamos tentar, vamos praticar e vamos adiante. Bom, todo mundo pegando aí o seu materialzinho, vamos para as traduções, tá? E aí, para essa pesquisa, meu ilustríssimo diretor, vamos deixar aí, por favor, 2 minutinhos na tela.
Pronto, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Olha que palavra cheque mate aí. Sabe quem foi que acertou? Foi o Cícero. Ele colocou ali, ó. Professor, eu acho que é um contraste essa palavra, sabia, professor? Muito bem, Cícero. O Cícero Ramon acertou aí, tá, Adriel? E professor, por quê, hein? Porque ela tem uma tradução chiquezezezésima. É muito chique essa palavra. Tá? Although é irmão dessa daí, ó. É tudo da mesma família, tá? Essa palavra, gente, although, né? Todo uso da palavra although precisa ser acompanhado de sujeito e verbo logo na sequência. Pode aparecer no início ou no meio da sentença, desde que respeite a estrutura although, mais sujeito, mais verbo. São tudo da mesma família, tá? Ela também significa embora. Ela também significa embora. Já essa que está aqui em evidência, ela é uma palavra, tá? E ela vai, dentro desse contexto, desse vocábulo que liga, ela vai acompanhando aí a substantivos, tá? Então, por isso, significa embora, e a tradução dela já me remete ao contraste, né? Nós temos ao contraste. Quem acertou aí foi o Cícero Ramon. Cícero Ramon acertando e eu fico muito feliz aí com a participação do Adriel, tá? Cadê aí os outros ilustríssimos? Cadê o São Félix? Pessoal lá de Uruçuí, pessoal do Pavo Sul. Bora lá, Apolos. Bora lá, escolas maravilhosas. Cadê a ilustríssima Maria de Jesus, aqui do Premem Sul, né? Vamos participar, meu povo. Vamos treinar mais uma agora. Você está percebendo uma tirinha, né? É embora, Adriel. É embora. Você está percebendo uma tirinha, tá? Pelo que está acontecendo, acho que alguma coisa não saiu como o combinado. Você consegue visualizar isso? Tem um negócio aí que não está muito interessante, tá? Lá no último quadrinho, eu já visualizo que o cara que está lendo o livro, ele está muito zangadinho com algo. Muito bem. Eu vou lá na questão e aí ele diz o conector AND. Lá no terceiro quadrinho da tirinha, expressa uma ideia de adição. A mesma ideia é repassada por quem, gente? Pronto. Perceba, ele te disse quem era a conjunção e agora ele quer saber se você tem o conhecimento, gente, de uma outra que repasse o mesmo sentido, a mesma significância. Certinho? Para nós fazermos essa pesquisa, vamos deixar aí, meu diretor, por favor, são 5 palavras que você vai ter que pesquisar. 2 minutinhos na tela, por gentileza.
Ok? Participação aí de Hugo Napoleão, São Gonçalo, né? Temos aí o pessoal de São Félix, 8. E São Gonçalo com duas participações. É o Tadeu e o Alex, né? Tá ali com as letras. Vejo aqui letra B. O pessoal está marcando muito letra B. Nós temos 3 letras B, uma letra C. Lá no chat do YouTube, nós temos ali uma letra A. Tudo bom, ilustríssimo? Professora Vanessa, lá de Pavo Sul. Parabéns, professora. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tá? Ilustríssimo Diego. Tudo bom, Diego? Um salve aí para o grande Diego. Quem está aí enviando é o Cauê Silva Lira. Não é? E nós temos aí as felicitações dadas à professora Vanessa, lá de Pavo Sul. Happy birthday, né? E muitos anos de felicidade, muita saúde. A última letra agora foi a da Carla. A Carla participando ali, já colocando a letrinha dela. Então, nós vamos aqui ver quem foi que acertou. Bom, quem colocou a palavra besides, letra B de bola, acertou. Ela significa além de, tá? Olha aí a besides, tudo bem? Vamos aqui a algumas outras traduções. Isso aqui significa mas, significa porém, e eu sei que ele dá a ideia de contraste, ele vai dar a ideia de adversidade, ele vai dar a ideia de oposição, tá? Esse aqui é quando eu digo ao lado de, do lado. É uma preposição que dá a ideia de place, de lugar, de ubicação, tá? Always também é um conector, né? É lá das link words. Sempre ele atribui ideia de frequência, né? Sempre ele atribui uma ideia de frequência. Então ele é um advérbio de frequência. Bom, o yet, ele significa todavia. Nesse caso, ele dá a ideia de adversidade. Agora não para por aí, viu? Vamos lá. O yet, ele pode vir no final de uma sentença negativa. E aí ele vai significar ainda. Ele também pode vir no final de uma sentença interrogativa. Coloca essas informações aí no teu caderno, eu tiro o print, tá? Então, olha só. No final de uma sentença interrogativa, ele passa, gente, a significar já. E aí, nesse caso aqui, nós estamos falando de advérbio, né? Advérbio. Certinho? Muito utilizado nos tempos compostos, né? Muito utilizado nos tempos compostos. Outro detalhe cuidado com o but, que ele também pode significar exceto. Hã? Não é inseto, é exceto. Tá? É quando você diz assim, it's Friday, é sexta-feira. I want to go. Eu quero ir para qualquer lugar. Everywhere. Todo lugar, qualquer lugar. Anywhere. But home. É menos para casa, exceto casa. Exatamente. Ali é o mas de oposição. O mas de contraste. Perfeito. Gente, alguma dúvida até aí? É muito divertido trabalhar essas palavras, mas nós temos que ter assim, um critério assim, muito grande, com muita cautela, né? Porque elas costumam nos dar assim, um certo ar de interpretação. Então, vai depender muito do caso, do sentido que ela está ocupando.
né? Vai depender muito desse grau de sentido que ela desempenha em cada sentença. Adriel, deu certo você entender aí? Muito bem. Então vamos lá adiante, né? Olha aí a minha amiguinha aí, ó. Apareceu bonitinha. Very good, né? Muito bem. Agora nós temos mais um texto. Tamo junto. Vamos lá no texto. O conector sou, no terceiro quadrinho da tirinha, ele expressa uma ideia de quê, gente? Sou, no terceiro quadrinho da tirinha. Olha aqui, ó. Sou. Qual é a ideia seguindo esse contexto aí? O que é que ele passa? Qual é a ideia, né? Esse sou no terceiro quadrinho. Qual é a ideia que ele repassa, né? My joke was kind of sexist. A minha piada foi tipo sexista. Aí ela diz: não é culpa sua, não é culpa sua, Lemon. Não é culpa sua, tá? You can't help it. Você não consegue administrar isso, né? Todos os homens são porcos. Ela diz lá você não consegue compreender isso. Todos os homens são porcos, né? A palavra pigs é porcos, porcos. Cuidado aqui com essa expressãozinha, ó. Os desavisados vão tentar traduzir como se fosse não pode ajudar. Não pode ajudar. Cuidado, tá? Então, essa palavra lá, sou, será que ela ocupa uma ideia de alternância? Será que ela dá uma ideia de consequência? Será que ela me repassa uma ideia de dúvida, de copulação, de adversidade? E aí, gente? Vamos deixar um minutinho na tela, por gentileza. Certo. Então, olha, como eu percebi que teve várias letras, não é isso? Porque devem estar só traduzindo aleatoriamente aqui na frase solta. Vou deixar para vocês analisarem ali dentro daquele contexto. E aí eu vou pedir ao meu diretor que dê um minuto aí nessa imagem para mim, por favor.
Boa tarde, Kátia Souza. Cícero, BOD, né? Adriel, colocou ali a letra A. Bacana. Aqui nós tivemos aqui a Raíssa, o Guilherme, o Leandro, né? Tem mais gente ali, né, meu diretor, no chat ali do IPTV? Tem muito mais gente ali. A última participação foi de São Félix, né? São Félix, não, no chat. Para eu ver ali os meninos que responderam e quais letras eles responderam. Muito bem. Começou ali com o Alex, não foi? Letícia, Raíssa, Guilherme. Muito bem. E Leandro também, lá todos de São Gonçalo. Muito bem. Gente, então, né, ele fez uma consequência, porque ele diz o seguinte: Yesterday I was joking around with Clyde and I called his mama a horse. Né? Ontem eu estava brincando com o Clyde e chamei a mãe dele de cavalo. Né? Right away, imediatamente eu me senti culpado, né? Mal. As mulheres são seres humanos, não os animais. Então, minha brincadeira foi tipo que sexista. Aí a moça lá disse: não é tua culpa, não. Né? Você não consegue imaginar, você não consegue perceber isso. Todos os homens são porcos. Literalmente ela está dizendo isso aí, tá? Então, para quem marcou a letra B de consequência, viu lá, né? A questão ele concluiu a sua linha de raciocínio. Ele concluiu, né, dando aí a sua linha de raciocínio com essa conjunção, com esse conectivo, né, com esse conectivo. E aqui, ó, tem mais outro, ó. Esse conectivo, ele dá ideia de quê? Né? Tem mais um aí. Esse conectivo, ele dá a ideia de adição. Ele dá uma ideia de uma inclusão, tá? Inclusão. Inclusão. Copulação. Significa e. É o mais. Não é o mas, é o mais, né? É o mais. Certíssimo, senhores? Olha os pronomes que nós estamos trabalhando aí. Nós temos quantos pronomes aí? Vamos lá ver. Olha os nossos pronomes. Nós temos I. Ele repete mais uma vez. Aí temos his. Tá? Ele tem aqui my. Tudo bem? E tem aqui o it. E tem aqui o you. Nós temos aí pronomes pessoais sujeito. Nós temos pronomes pessoais objeto. Nós temos o possessivo adjetivo, esse my, tá? My. E nós temos também outro pronome pessoal. Objeto, sujeito e o possessivo adjetivo, tá? Temos aqui o your, outro pronome possessivo adjetivo. Ó, your. Tudo bem? Muito bom. Reta final da nossa aula. Nós trabalhamos aqui várias dicas envolvendo os conectores. E desempenham uma função importantíssima dentro de uma sentença, dentro de um determinado contexto de uma oração. Ele atribui uma ideia, fazendo com que se torne mais compreensível, se torne mais entendido esta sentença. E essas ideias, elas vão variando entre causa e efeito, explicação, consequência, adição, oposição, comparação. Esses conectores, sem serem as conjunções, também podem ser representadas através dos advérbios e das preposições. Falamos agora sobre as link words, tá? Nós vamos no segundo momento da nossa aula, logo depois do intervalo, com muito mais informações para vocês aqui na segunda série. É rapidão. Thank you.